Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre o medo da birra. Será que você fica com medo quando você vê o seu filho tão nervoso, tão frustrado? Vamos falar sobre isso? Hoje a gente vai falar sobre o medo da birra. É aquela hora que eu vejo meu filho tão nervoso. E a hora que eu vejo ele tão nervoso, eu tenho medo. Eu tenho medo dele estar sofrendo, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu já deveria ter ensinado ele a agir de outra forma, quando na verdade ele ainda está aprendendo. E muitas vezes a gente reconhecer esse medo é difícil, porque você pensa, eu sou um adulto, é meu filho, eu amo. Mas às vezes é bem sutil, gente, é bem lá dentro, sabe? Às vezes quando a gente vai percebendo isso, você vai perceber isso de algumas formas. Na verdade são duas formas. A primeira delas é quando a birra estourou. A gente falou sobre a birra nada mais é do que uma resposta à frustração que eu não tô conseguindo lidar, de uma expectativa e uma exigência criados na cabeça dessa criança. Ela fez o plano dela de que a vida ia andar do jeito que ela queria, não andou, ela frustra, ela não aceita a realidade como se apresenta, ela queria do jeito dela mesmo, e aí, pá, birra. A birra, que às vezes pode ser que dê mais medo, é a birra de um dominante impaciente, a birra barulhenta, a birra que se joga no chão, que grita, que agride, que é barulhenta, que é explosiva. Mas tem várias birras pra gente perceber isso. Mas o ponto é, a birra nessa situação, ela dispara em nós e eu quero te convidar a perceber se você tem esse medo ou não. Primeiro medo, quando a criança está naquele momento e eu parto em disparada para fazer qualquer negócio para que aquilo cesse. Se eu não suporto atravessar esse processo, que é um processo de aprendizado, se eu não tenho resistência para me manter no lugar do adulto e eu cedo no meio dessa história, ou eu vou, então toma aqui, pelo amor de Deus, para de chorar, tararara, toma aqui, qualquer coisa para você sair e se acalmar. Normalmente a gente vai estar fazendo isso de um lugar de medo. É quase como se a gente não sustentasse enquanto adulto o desconforto da frustração, a comunicação disso. A gente não consegue acolher, a gente consegue, quando a gente tá com medo, atender. Você para imediatamente a birra da criança na hora que você entrega o pirulito que ela tava chorando, que ela queria comer antes do almoço, percebe? Ela tá lá, um estardalhaço. Como é que a gente faz ela crescer? Ou você se acalma, tem o seu almoço, e hoje à tarde vai ter o pirulito. Ou você continua aí chorando, vai ter o almoço, mas hoje não tem mais pirulito. Esse aprendizado, ele já é um aprendizado desafiador e às vezes as crianças vão até escolher a opção 1 ou vão escolher a opção 2 desse ou você e vão chorar, porque ela queria realmente qual mundo? Eu não comer o almoço e ganhar o pirulito, é isso que ela quer. Na hora que eu sei que todo esse processo está acontecendo, e gente, eu fico convidando vocês para vir pro curso, porque assim, eu entendo que a gente acaba usando de duas alternativas. Ou você vai dar o pirulito e vai fazer, ai, paciência. Só que quando isso acontece, essa criança entende que realmente chorar funciona, se jogar no chão funciona, agredir funciona, e eu consigo o que eu quero. Então o que ela aprendeu é que continue fazendo assim, porque você faz o mundo ser o jeito que você queria. E a outra possibilidade é a gente partir para o autoritarismo, a gente parte para um desrespeito, de certa forma, através da força, através da ameaça, através do castigo, através exatamente desse espaço que deixa o outro sem saída na minha força. É importante a gente entender que esse caminho, ele, quando o adulto não tá, essa criança se lambuza de pirulito, e esse caminho, ele cria na criança, na verdade, a vontade dela ou a direção dela é resistir a você. Então ela vai ficando cada vez mais resistente à mesma correção que você aplicou, ao mesmo castigo. E aí o que acontece é que na próxima vez você precisa do dobro de força para conseguir o mesmo resultado. E a gente vai entrando e colocando a nossa relação com os nossos filhos num lugar de muita disputa. Alguém realmente vence e o outro está submetido. Quando a gente vai pelo caminho de aplicar consequências e o ou você está aplicando uma correção. Isso é uma coisa muito importante. As crianças precisam de margem do rio serem sim corrigidas. Porém, o propósito dessa correção é essa criança perceber que é ela que se colocou sem pirulito, que foi a escolha dela que se colocou, por exemplo, numa consequência de então você vai lá pro seu quarto e você vai ficar lá até você se acalmar, por exemplo.
Então o sentido da coisa é que faz toda a diferença. Mas se eu tô com medo e eu entendo erradamente, erroneamente, que esse momento de birra é sofrimento, o que acaba acontecendo é que eu tô fragilizado na minha possibilidade de acompanhar nesse aprendizado. Eu não acompanho. Ou eu calo ou eu atendo. E essas duas opções, num processo de aprendizado, elas são opções mais distantes dessa autonomia e responsabilidade interna. A criança vai estar sempre tentando te vencer. E ela vence no grito, ou ela vence não ligando para tudo que você vai castigar ela, por exemplo. Entende? Ou só te atendendo quando grita. Então você vai precisar sempre de muita força para as coisas caminharem. Nesse outro processo do medo, muitas vezes a gente vai perceber que tem medo, gente, antes da história. Quando você está com medo, ou tem medo desses momentos, ou não entendeu ainda esses momentos de uma melhor forma como possibilidade de aprendizado, você vai estar sempre pisando em ovos para não disparar a birra. E essa é uma notícia de que há medo. Essa é uma notícia de que você tá restrito na tua potência de educação. Por quê? Porque essa criança, nesse sentido, não pode ser contrariada. Não pode ser o seu desejo ou a sua vontade negada. E esse é um lugar muito perigoso. Então, se você está com medo, seja porque você vai com dedos andando por aí com seu filho, seja porque você, no momento da birra, não sustenta o aprendizado e ou põe muita força ou atende essa criança, gente, esse é um ponto que num longo prazo a gente precisa cuidar. Porque essa criança, ela não está desenvolvendo recursos internos para, ao invés de fazer birra, comunicar, respeitar, aprender que nem sempre vai ser do jeito que ela quer. Não, ela tá com toda a energia dela para fazer ser do jeito que ela quer. E tem dias que ela ganha e tem dias que ela perde. Mas o aprendizado de que nem tudo que eu quero eu vou ter, existe um lado que são deveres e obrigações da vida, para que então eu tenha direitos e liberdade com responsabilidade. Conforme a gente vai construindo esse caminho, a gente vai andando com a criança a cada oportunidade de aprendizado que se apresenta. Eles vão falar pra mim, Dani, mas com que frequência se apresentam possibilidades de aprendizado? Todo dia, gente. Então, todo dia eu vou ter também que lidar, obviamente, com a minha expectativa e exigência, por isso que eu consigo entender tanto essa criança frustrada, de que nós não temos robôs em casa. Você tem alguém aprendendo. E alguém que é falho e imperfeito como nós, e alguém que também tem temperamento. Então, se você quer um suporte para caminhar nesse processo, eu vou te convidar para vir para o curso online. No curso, gente, existe um conteúdo gravado e esse conteúdo gravado você pode acessar quantas vezes você quiser no período de 1 ano. E além disso, você tem também 3 opções de horário de encontros pelo Zoom, onde a gente realmente traz a situação que acabou de acontecer aí na sua casa, como foi a tua postura, como você entendeu, você estava na expectativa e exigência ou você estava realmente acompanhando para um aprendizado, que você também está vivendo, por sinal. A gente vai fazendo nesses encontros um acompanhamento próximo dessa construção do que essas ferramentas que acabam trazendo disputa de poder. Além disso, muitas pessoas perguntam, Dani, mas eu preciso fazer 1 ano de curso? Não, você pode usar o tempo que você quiser, até 1 ano. Porém, eu vou dizer pra vocês, todo mundo que chega usa até a última gotinha, porque é muito bom e é um suporte tanto para essa caminhada de todo dia. Mas a outra coisa que também me perguntam é, eu preciso em todos os ao vivos? Não. Você pode usar deste espaço ao vivo da forma que melhor se adaptar à tua rotina. 1 vez na semana, tem gente que vem 3 vezes na semana, tem gente que vem 2, tem gente que vem 1 a cada 15, tem gente que vem menos, como você quiser caminhar e como for melhor para você. O que eu recomendo? Que 1 vez por semana, pelo menos, você passe pelo encontro ao vivo, vai ser um suporte muito importante para o dia a dia da tua casa. E a outra coisa também que me perguntam é, Dani, mas e se eu quiser fazer o curso só 6 meses? Eu paro de pagar? Isso é uma coisa importante. O valor do curso, ele é o valor do curso para você usar até 1 ano. Você pode usar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, quantos meses você quiser. O que a gente fez para facilitar o teu acesso foi exatamente te dar a possibilidade de pagar em 12 meses, para que ele fique realmente, gente, cada vez mais acessível.
Hoje eu ainda falava com o Rogério caminhando que o curso, no fim das contas, custa uma saída para comer pizza em família. Pelos meus cálculos, se bobear até menos do que isso, por mês. Então, a gente fez realmente de uma forma para que você possa acessar, para que você possa ter esse conteúdo realmente disponível para você e para que você possa ter ao longo desse período, que é um longo período, mas ele termina, um suporte capaz de transformar primordialmente a nossa postura como pais, para então a gente transformar o sistema da nossa casa. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que isso é possível, isso acontece e é maravilhoso. A gente vai viver paz ao invés de disputa. A gente vai viver escuta e consideração ao invés de ou do meu jeito ou do seu jeito. A gente vai viver orientação para os nossos filhos na direção de responsabilidade, autonomia, para que eles possam então ter a liberdade desse lugar. E é fantástico poder caminhar ao lado de vocês. A gente realmente se torna uma grande família, que eu nunca imaginei que eu fosse ter o privilégio de viver algo tão especial. Por isso que eu te convido tanto para vir. Eu agradeço muito a Deus no meu coração pela oportunidade que Ele tem me dado de viver uma caminhada tão especial ao lado de vocês aqui e ao lado de famílias tão extraordinárias no curso e nos atendimentos que eu também faço. É um presente servir a Deus com o meu trabalho e eu agradeço muito a tua presença também. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.